Então, olha isso, gente. Vou até mostrar aqui, olha, em cima e embaixo. Beleza dupla, gente. Olha isso, gente. É muita beleza. Eu acho que eu vou fazer a live toda assim. É muita beleza, gente. Boa noite. Chega todo mundo aí, vai convidando o povo. Será que eu vi essa câmera hoje? Meu Deus do céu. Olha. Gente, 100% de beleza numa tela só. Olha isso. Meu Deus do céu. Deixa eu virar aqui, que eu sei que essa pessoa é tímida. Aí eu fico falando essa palhaçada aqui. Olha eu aqui. Tá me deixando sem graça. Então deixa eu voltar a câmera de novo. Ô, criatura. Deixa eu arrumar minha baguncinha de sempre aqui, que eu sempre falo para as pessoas que eu tenho que arrumar minha mesa aqui, sempre fica uma bagunça. Como é que tá o senhor? Vai falando enquanto eu vou arrumando aqui, você vai enchendo linguiça aí enquanto eu vou falando, viu? Enquanto eu vou arrumando aqui. Tô tranquilo, pode apresentando, fica à vontade, viu? Você é o apresentador dele. Não, eu tô tranquilo. Eu tô tenso, mas tô tranquilo. Muito bom. Bebendo uma aguinha aqui, ó. Ah, que ótimo. Rapaz, sabe o que eu tava lembrando há pouco tempo? Que eu achei engraçado, que eu lembrei, que eu fiquei rindo sozinho. Eu não sei se você vai lembrar daquela boate em São Conrado, chamada The Bedroom. Eu não me esqueço disso. Nossa, foi uma coisa engraçada, que eu tava na pista lá dançando, aquela coisa, tava fazendo lançamento da, acho que Smirnoff Ice, não lembro. E a gente tava lá, e você na perna de pau, e eu lá embaixo dançando. De repente você começa a pular e acenar pra mim, eu de longe acenando pra você. E você me chamando, de longe, só acenando. De repente, quando eu fui ver, eu falei, pô, tá acontecendo uma coisa, não é possível. Aí eu fui dançando e chegando perto. Aí quando eu fui ver, a tua perna de pau tinha quebrado, você lembra disso? Nossa, Rafa, Mussarela, eu não esqueço disso, porque era né, dessa bebida que estava chegando no Rio. Isso. E a boate estava lotada, era uma boate com camas, né? Eram várias camas. E isso. Eu sempre que ia fazer algum evento, eu sempre levava uma perna de pau extra e tal. Que é de pau, mas é de alumínio, né? Daqui a pouco eu fui botar a perna, tinha tirado uma perna do chão. Quando eu fui colocar, a perna estava mole. Eu falei, ué, será que eu não prendi direito? Quando eu entendi que o ferro estava fazendo assim na roupa, aí eu falei, quebrou, e não tinha um lugar para eu apoiar. E aí, cara, quando eu olho lá pro outro lado, que eu tô no Mussarela, eu comecei a acenar para você, e você, muito engraçado, acenava na palhaçada. E eu desesperado, aí eu lembro que eu fiz um sinal e aí eu falei, a minha perna quebrou, me tira daqui. Não tinha um lugar para eu apoiar. E sempre que rolava esses eventos, as pessoas ainda, né, elas faziam aquela graça, vou te dar uma rasteira, né? Eu morri de medo, porque o medo não era só de cair, era cair e machucar alguém, né? Não, e você, eu lembro que você na hora eu consegui abrir um espaço, abrir um clarão, você veio, deitou no meu colo, eu te levei pro camarim, você trocar a perna de pau, tinha quebrado. Meu Deus do céu, que loucura, gente, que loucura. Olha, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui. Olha, Luiz Moraes de Lima Neto. Essa figura aí foi minha primeira dupla de palhaço, ele esteve do nascimento do Mussarela, é o meu irmão palhaço. Que ótimo! Olha aí. Ó, Tami, nossa aluna também da nossa escola de palhaçaria. Tá todo mundo chegando, vai convidando o povo. Ô, Jô, me diz uma coisa, eu estou muito feliz de estar recebendo você, que você é uma pessoa que não tem agenda nem para você, né? Que você não tem tempo nem para você. Então, eu não sei como é que você consegue conversar contigo às vezes. Mas, enfim, eu queria saber quando e como iniciou esse seu amor, esse seu interesse pela arte. Ó, assim, quem me conhece sabe que eu sou de São Gonçalo e eu era de uma cidade que eu falo que é do interior de São Gonçalo, que é um lugar chamado Santa Luzia. Que Meu Deus! é bem escondido e tal.
E eu, criança, eu sempre fui noveleiro. Eu sempre gostei de televisão, novela. E eu era viciado nas novelas, né? E aí eu assistia, e quando terminava a novela, eu ficava brincando sozinho de ser ator. Beijava muito a perna, entendeu? A perna era outra pessoa, aí eu beijava. Eu brincava direto com isso. E depois, Uau! quando eu cresci um pouco mais, eu botava os primos todos, que os meus primos moravam perto, e falei, vamos brincar de novela. E todo mundo brincava, pegava a roupa da tia, do tio. E eu morava num Uau! quintal que moravam dois tios. E uma das tias, ela era enfermeira, então ela dava plantão. A casa dela Nossa virava Senhora! que a filha e o filho também entravam na bagunça, então a gente pegava a roupa. A gente fazia, cara, isso é muito bom de lembrar. Muito tempo eu não lembro. A gente brincava, Mussarela, de cenas de restaurante, porque a gente achava o máximo restaurante de novela, né? Imagina, eu nunca tinha ido num restaurante. Então a gente arrumava mesmo os pratos e a gente ficava sentado, assim, todo mundo no personagem, tinha que comer Sim! fazendo cena. Então aí que começou o meu amor pela arte, assim. Uau! Meu Deus do céu! E já passou pela sua cabeça, além da arte, a possibilidade de você ter assim, interesse em seguir alguma outra profissão? Sim, até porque eu não sabia, eu não, assim, eu brincava, mas eu não sabia que ia ser possível ser ator um dia, ser diretor. Eu não sabia nada disso. Mas eu já tinha no corpo uma coisa com a dança, com o teatro, mas eu não sabia ainda, é isso que eu estou falando, que isso ia virar uma profissão. Então, Sim. eu dançava o dia inteiro, né? E tinha uma prima também que embarcava, então a gente dançava o dia inteiro. E eu, cara, olha como a vida vai te levando, né? Eu pegava primos e dava aula. Mas eu estou falando assim, eu era criança, 13 anos. Eu dava Sim. aula corporal, botava todo mundo para fazer rolamento, parada de mão na parede. Era, Gente. era uma loucura. Então, quando eu com 15 anos, porque assim, na minha infância inteira eu não gostava de comer. Eu não. Era loucura. Todo dia minha mãe me ameaçava que ia me bater para eu comer, era uma loucura. Então, com 15 anos, eu era doido para aprender a nadar. Entrei na natação e aí o meu professor viu que o meu rendimento na aula tinha diminuído muito. E aí ele falou assim: olha, você só vai entrar na próxima aula se você fizer um exame de sangue para saber se está tudo bem. E aí, como você faz um exame e você não pega no dia seguinte, eu fiquei, sei lá, uns 10, 15 dias sem ir para a aula, esperando o resultado. Quando eu peguei, eu estava com uma anemia profunda. Uau! E aí eu tive que fazer um tratamento para anemia. E aí, por que eu estou falando isso? Porque aí eu era apaixonado pela natação. E aí, em São Gonçalo, tinha um curso técnico de educação física, esse curso que você faz no 2º grau. Aí eu fui fazer Sim. curso, que era um curso de 4 anos, e aí, nesse curso, eu falei, pô, eu quero ser professor de educação física, é isso que eu quero trabalhar com natação. Então, eu comecei a fazer cursos né, finais de semana, assim, ia para campos, porque tinha uns professores renomados. Então, fulano vai dar um curso em campos, eu ia. Vai dar um curso de Uau! e aí eu comecei a trabalhar com bebê. Eu dava aula de natação para bebê durante muitos anos. Eu dava aula para todas as idades, mas a idade que eu estava querendo me aprofundar era o bebê. Então eu fiz vários cursos de natação para bebê. E aí, Uau! no meu curso de educação física, tinha também uma das matérias, era ginástica olímpica e uma matéria de arte. Aí, cara, Sim. no
certo. Eu me enfiava tudo que tinha arte, que tinha movimento. Eu tava... E aí um amigo me chamou e falou, pô, eu estou indo fazer matrícula numa escola no Rio chamado Tablado. Eu não tinha noção. Ele para o Rio, acabei me matriculando. Meu, que sorte, hein? Ó, eu só queria fazer um comentário aqui, que eu não sei se o seu Wesley, que chamou antes de lindo, eu não sei se ele está com um problema de visão, alguma coisa assim, né? Bota o óculos, criatura. A beleza, enfim. Mas que sorte desse seu marido, a gente ganhou, ó, Zé Mário entrando aí. A gente ganhou, então, uma felicidade muito grande de ter um amigo seu que te indicasse para uma escola que você nem fazia ideia de que seria na sua vida. Mussarela, eu não tinha noção, porque eu não era o meu meio, assim. Eu nunca tinha assistido uma peça de teatro, para tu ter uma ideia. Eu fui assistir espetáculo de teatro, eu já estava fazendo teatro, entendeu? Eu não tinha acesso, até porque até 15 anos, porque assim, a minha mãe e o meu pai, eles, né, é uma família muito presente na minha vida. Então, até 15 anos eu não tinha uma liberdade de sair. Assim, até porque de São Gonçalo para o Tablado no Rio é uma viagem, então, pô, não é uma saidinha qualquer, né? Não, mas aí quando eu já fui com 20 anos, eu estou falando já, é porque eu pulei uma etapa aí, isso já deu com 20 anos. Mas antes eu não podia sair, podia sair perto de casa e tal. Aí com 16 você vai tendo um pouquinho mais de liberdade, 17, e aí eu estudando, fazendo curso técnico, eu já tinha uma liberdade de sair, podia chegar mais tarde em casa. Uau! Eu fui parar lá no Tablado e aí eu já morava no centro de São Gonçalo. Aí eu já tinha saído. Aí era bem mais perto. Aí mudou, lógico. Ô, Rafa. Quem? Eu acho que o senhor está em live errada, o senhor entrou com uma live errada, o senhor... que tá? Não entendi. Fala aí. É porque eu falo o nome do seu irmão. Ah, entendi. Nem sabia dessa. O que rolava é que eu fazia, quando eu cheguei no Tablado, a minha aula era às sextas-feiras, olha que loucura, às 19h30. Meu Deus! Eu saía de São Gonçalo 10 da manhã, né? 5 horas da tarde. Isso, durante anos, a minha vida foi assim. Até que um dia, o Luiz Carlos Tourinho, Piu Piu, que era do Tablado, que já faleceu, a gente conversando, que ele era de Niterói, eu contei, ele falou, você vem como? Aí eu fui contar, ele falou, você pode pegar um ônibus para você ver. Eu não entendia nada de Rio de Janeiro. Você pode pegar um ônibus na Leopoldina, que ele vai passar pelo túnel Rebouças. Eu falei, oi? Que túnel Rebouças? Cara, o dia que eu entrei no ônibus, que o ônibus entrou no túnel Rebouças e eu estava na Lagoa, cara, foi... Em 5 minutos! Não, eu cheguei naquele dia, horas, sei lá, de antecedência, e numa felicidade, numa descoberta, eu falei, como assim esse túnel? Meu Deus do céu, criatura. Você morava, uma boa viagem. São Gonçalo Rio, é um chão. Pegava um trânsito de sexta-feira, porque, olha só, meu Deus do céu. Pegava um trânsito inteiro em São Gonçalo, depois a Ponte Rio-Niterói, depois a Presidente Vargas, depois Lapa, Glória, Flamengo, Botafogo inteiro, Maitá. Olha isso. Nossa Senhora! Oi, é quase Rio-São Paulo, né, essa viagem? Não, mas era uma loucura. Eu levava 2 horas e meia e quando tinha engarrafamento aí era mais tempo. Gente do céu, que loucura. Uia. Eu fazia esse trajeto numa felicidade, porque eu estava indo emoção. Era uma figura. Eu quero saber de você, se você lembra de algum momento da sua infância muito engraçado e que tenha sido marcante para você. Além dessas
peripécias todas que você aprontava na casa da sua tia lá de enfermeira? Ah, eu tenho várias. Uma que, assim, você perguntou, né? Essa primeira pergunta foi como foi. Como e quando iniciou? É. Então, eu criança eu já viajava muito, assim. A minha cabeça, eu estava sempre brincando e as brincadeiras ou era porque eu via alguma coisa que eu tinha lido num livro, ou porque eu tinha assistido um filme ou uma novela. Eu amava andar de bicicleta. Eu andava de bicicleta o dia inteiro. E aí eu era louco pelo Super-Homem, Batman, todos os super-heróis e tal. Então, cara, eu ganhei uma cueca, que eu não lembro quem me deu essa cueca, mas eu lembro da cueca. Era uma cueca vermelha, que ela tinha, a cintura dela era mais grossa, então parecia aquela sunga do Batman. Eu botava aquela sunga, botava uma capa, que não era capa, era um saco, esses sacos de cebola e batata, Sei. era de nylon vermelho amarrado no pescoço e uma bicicleta. E eu andava pelo bairro inteiro daquele jeito. Criança pagando mico, mas assim. Cueca e saco de batata nas costas. É um espetáculo, é impressionante. Isso, cara, eu fico lembrando, era de uma riqueza, porque assim, eu viajava, sabe? Por isso que eu acho que eu gosto muito de trabalhar com criança, assim, porque criança não se critica, você vê uma criança na rua fantasiado quando não é carnaval. Eu, Se permite mais, né? eu saía até hoje, assim, botava uma fantasia de um super-herói e saía. Tá entendendo? Ó, seria uma proposta para você no próximo carnaval, você sair com a sua cueca e o saco de batata nas costas apenas. Não, e eu, cara, a minha mãe não deixava a gente ter fantasia, nada disso entrava na minha casa, então era uma loucura. Ah! Agora, me diz uma coisa, eu queria que você falasse um pouco, eu apenas vou pontuar algumas coisas da sua história, como por exemplo, você falar um pouco da sua experiência no Nós no Morro, Afro-Reg, e uma curiosidade que eu acho que não sei se todo mundo sabe, mas do seu convite que foi desafio, né, de dar aula em uma penitenciária feminina. Ah, que ótimo. Olha, só ainda bem que o Patrick, o mágico, entrou agora, porque ele é de São Gonçalo. Porque ele fez fez muita piada aí com o São Gonçalo, as viagens do João, tudo bem. Depois você vai ver se o papo ficar salvo, você vai ver o início do papo. Tudo bem, vamos lá. Um querido, sou fã do Patrick. É. Então, eu já no tablado, assim, eu tive uma sorte muito grande quando eu cheguei no tablado, porque eu fui aluno de uma professora que já faleceu, que é a Maria Vorris. A Maria era uma professora já idosa, tinha morado 33 anos fora do Brasil, morava no Vidigal, tinha uma cabeça fantástica, assim, e aí, quando eu cheguei no tablado com muito medo, porque assim, eu era muito tímido fora de casa, não na minha casa ou com os meus amigos, mas num lugar que eu chegava no lugar, pô, não conheço ninguém, eu ficava muito travado e tal. Eu cheguei no tablado, eu era o único preto da minha turma, uma turma com 45 alunos, sentava na última fileira, e aí cara, imagina, já era uma mulher que morava no Vidigal, já tinha uma história fora do Brasil, então já sabia tudo que a gente enfrentava, né? Sim. Então foi uma pessoa que me acolheu de uma forma, e toda aula que eu fazia, toda improvisação, ela era uma professora muito severa, então ela cobrava muito de todo mundo, e ela falava, isso não foi bom, por isso, mas ela arrasava com os alunos e comigo, inclusive. Mas ela sempre falava do meu trabalho corporal na cena, que eu também que ótimo. Ela falava, eu fazia assim, mas não entendia nada do que ela estava falando, porque eu estava começando a fazer teatro, eu não sabia do trabalho corporal do ator,
não sabia que existia um trabalho de corpo, não sabia que tinha uma coreografia para teatro, não sabia disso ainda. E ela sempre falava, seu trabalho corporal foi ótimo, e você fez isso, foi muito bacana, enfim. Aí quando eu comecei a entender um pouco mais isso tudo, ela foi quando eu já estava fazendo o meu curso técnico, que foi eu estava chegando no tablado. Aí ela um dia virou para mim e falou assim, ela não falava aquecimento, ela falava esquentamento. Aí ela, você pode fazer um esquentamento para mim? Aí eu falei, só que como eu não sabia, Tarela, que tinha um trabalho corporal para teatro, o que eu fazia? Aquela educação física de escola. Eu tava... Que ótimo! Quando eu... Cara, era muito bom. Polichinelo, sabe? Ai, meu Deus do céu! Quando eu comecei a entender que existia um trabalho, aí eu comecei a elaborar alguns exercícios mais para o teatro, mais dançando. E aí eu ficava, aí tomara que ela me peça para fazer o esquentamento, né? E aí, por isso, eu fui ganhando um espaço na aula dela, eu acabei virando aluno secretário. Uau! E aí, quando eu comecei a ir para o teatro, assistir os espetáculos, eu falei, pô, que bacana, tem coreografia no teatro. Aí, como eu pegava, hoje eu entro num teatro, tem programa, já estou pegando para ler, saber quem é que está fazendo o quê, figurino. E aí eu comecei a ver, pô, coreografia, fulano de tal. Aí eu comecei a pesquisar. E aí, ela um dia, ela montou uma comédia nordestina, um texto que ela tinha guardado, que ela era louca para montar, mas ela virou para mim e falou assim, eu nunca montei esse texto, porque no texto tem uma briga de galo que eu não sei como resolver. Aí eu olhei para ela, e isso eu já estava assim, frequentando teatro de manhã, de tarde e de noite. Tinha um espetáculo, eu estava indo. Então eu estava muito. Aí eu virei para ela e falei assim, por que você não coloca 2 atores, né, fazendo o galo? Aí ela olhou para mim, porque ela era muito brava, né? Falou assim, meu amor, você está pensando o quê? Não é um espetáculo infantil. Eu falei, mas eu não estou falando isso, dá para fazer de uma forma bacana e não é um espetáculo infantil. Porque ela quis dizer que no teatro infantil a gente podia fazer um galo, podia fazer um bicho, mas que no teatro adulto não. Ela tinha umas coisas também assim, bem... Sabe? Brava, né? Muito direcionadas na cabeça dela. Aí eu fui, aquilo ficou me incomodando, aí eu falei assim, posso preparar 2 pessoas e aí você olha e se você gostar... Aí ela falou assim, pode. Aí eu falei, pô, como é que eu vou ensaiar 2 amigos da turma morando em São Gonçalo? Eu não tinha dinheiro para ficar indo para o Rio. Eu guardava para minha aula às sextas-feiras. Aí eu virei para ela e falei assim, posso montar com 2 amigos de São Gonçalo? Aí ela olhou para mim, aí silêncio. Uau! Aí eu falei, agora ela vai acabar comigo. Aí ela, pode. Aí eu falei, ok. Aí chamei 2 amigos, porque aí o que aconteceu aí? Quando eu comecei a fazer teatro no tablado, eu descobri uma oficina de teatro, que depois eu te conto como, que era do lado da minha casa. Então eu já conhecia ali uma galera e tal, mas ninguém era profissional. Convidei 2 amigos, preparei o corpo dessas 2 figuras como galo, fiz uma roupa, eu fiz a roupa, para tu ver, era uma roupa horrorosa, mas eu fiz, peguei 2 cuecas, costurei um tecido com espuma, botei uma peteca na parte de trás do bumbum, assim, para aquela pena da peteca. Eu fiz uma coisa.
fiz uma cabeça com, né, com galo. Nossa! Muito mal feito, mas, enfim, funcionava. Botei os dois meninos sem camisa, sem calça, só com essa cueca e essa cabeça, e montei a briga de galo. E no final, o galo que ganhava... Não, e minto. O que eu fiz? Tinha, perto da casa de uma tia, uma vez minha tia falou assim, é uma coisa horrível que estão fazendo aqui perto, tem uma rinha. Tinha uma rinha, as pessoas faziam briga de galo, apostei. Eu fui, você acredita que eu fui numa rinha para eu ver como era uma briga de galo, para eu poder montar. E aí, não, fiz meu tio me levar, meu tio falou, não, você não pode ir lá, dá até a polícia. Eu falei, tio, me leva, pelo amor de Deus, me leva. Meu tio me levou. Aí eu montei essa briga de galo e no final eu botei um galo ganhando a luta e o galo ainda fazia um braço de que estava ganhando e tal. Cara, a turma inteira, assim, a turma, todo mundo aplaudindo, rindo muito, ela chorando de rir. E aí Uau! eu fui o responsável por fazer o trabalho corporal da peça. Que coisa linda! Rafa, Mussarela, foi lindo mesmo. Assim, foi uma pessoa que me mostrou. É fogo mesmo, porque me emociona. Foi uma pessoa que me mostrou, cara, como era o teatro, como funcionava o teatro. E eu brinquei tanto esse ano com a turma, que era a minha turma, eu de ator também, mas tinha aquele momento que eu saía da cena para montar ali o corpo da turma e tal. E aí eu virei de aluno secretário, eu fui para aluno assistente. Aí eu ganhei um espaço maior dentro da aula, fui pesquisando também. E aí eu fiquei com ela 6 anos estudando. Meu Deus! Eu fui aluno dela. E aí ela falava muito do Gucci, porque ela morava porta a porta com o Gucci. E ela falava que ser o meu irmão de alma. Ela falava assim. Até que uma vez ensaiando na casa dela, eu conheci o Gucci. Aí o Gucci é essa pessoa também que você não tem como não se apaixonar. Fui assistir um espetáculo do Nós do Morro, que eu não tinha noção do que era o Nós do Morro. Funcionava o teatrinho, era dentro de uma igreja. E aí, quando eu cheguei lá para assistir a peça, eu saí tão maravilhado de aquele teatrinho, com a minha cabeça fervilhando, e eu queria morar no Vidigal, sabe assim? Eu falei, cara, eu encontrei a minha galera, eu quero morar e tal. Aí... Eu te entendo. Você me entende? Eu te entendo. Comecei a frequentar o Nós do Morro, assistir as peças, aí virei amigo do Gucci, assim, já conhecia o Gucci, não amigo, mas já era, a gente já se falava, já conversava e tal. E aí, sim, cara, eu estava fazendo uma peça no Teatro Glória, que nem existe mais. Eu fui indicado pela Thelma Reston, que é uma grande amiga que já faleceu também, uma atriz maravilhosa. Ela não me conhecia na época, eu era amigo dos filhos, mas os filhos falavam muito de mim para ela. E aí ela indicou para eu substituir o Antônio Pitanga num projeto. E aí eu estava fazendo a peça no Teatro Glória, o Gucci me convida para fazer a coreografia de um musical chamado Abalô, um musical funk. E você ganhou a premiação, inclusive, né? Mas tudo bem. Mas eu só fazia a direção de movimento no tablado, na Turma da Maria. Eu não tinha uma experiência profissional. Aí eu falei para ele que eu não podia. Aí falei não. Aí ele, de novo, pô, vem. Aí eu sei que eu dei várias desculpas. A última desculpa foi, eu estou ensaiando uma peça e eu saio da peça, do ensaio meia-noite, 00:30. Aí ele virou para mim e falou assim, não tem problema nenhum, você sai e vem para cá. Aí ele sem
que eu vou falar para um cara desse? Só que eles começavam a ensaiar às 7 da noite. Então eu saía do Teatro Glória meia-noite, às vezes meia-noite e 30, às vezes até 1 da manhã. Chegava Uau! as pessoas já estavam caindo de cansaço, tinha gente dormindo, e eu chegava, vamos lá, musical funk, cara. Meu Deus do céu. Olha, Mussarela, eu lembro que tinha um menino, era muita gente, né, que já passou pelo Nós, e eu não lembro agora o nome desse cara, mas eu gosto muito dele, inclusive. Ele trabalhava no porto, cara. Ele carregava caixas. Era serviço braçal. Eu morria de pena. O menino saía de lá 3h30, 4 da manhã e ia direto O trabalho. para o trabalho. E eu saía. Nessa época eu já estava morando na Zona Sul. Aí eu saía e também chegava em casa 5 da manhã, mas eu ia dormir. Aí acordava cedo, que eu tinha. Eu não vivia só do teatro, eu dava aula de natação, enfim. E aí foi assim a minha chegada no Nós. Onde eu estou até hoje. Eu cheguei no Nós do Morro em 96. Nossa Senhora. Carinho. É quase um fundador, né? Não, porque o Nós já tinha uma história de. Quando eu cheguei, o Nós já tinha uma história linda, cara. Depois, essa história ela só foi aumentando, né? Sim. Eu dei aula durante muitos anos. Depois é que quando eu fui trabalhar com o Afro-Reg, que eu parei de dar aula no Nós e fiquei fazendo só a direção de movimento. As preparações, E aí você me pediu para falar do Nós e do Afro e do Presídio, né? Porque tudo uma coisa liga na outra, né? Que eu sei, né? Com esse trabalho do Nós, o Gucci... Só para você falar, eu tenho um monte de pergunta para te fazer, hein, criatura. Olha lá, hein? Com esse trabalho do Nós, o Gucci me apresentou ao Afro-Reg. Eu não conhecia o Afro-Reg também. E aí o Gucci foi convidado pelo José Júnior para fazer um trabalho dentro de presídios e tal. E aí o Gucci falou, pô, vamos fazer comigo, vamos fazer com... Falei, vamos embora. Fui fazer esse trabalho. Quando nós terminamos esse trabalho, era próximo do Rock in Rio, e o José Júnior chamou o Gucci para fazer uma coreografia para a banda Afro-Reg. Que a banda, na época, o show inteiro era coreografado. E tinha uma música que eles não tinha coreografia ainda. O Gucci falou, pô, vem fazer comigo. Eu falei, vamos embora. Aí nós criamos uma grade. Contava uma história de um cara que tinha sido preso. Era como se fosse um videoclipe ao vivo. Quando essa coreografia fez tanto sucesso, eles fizeram todos os programas de televisão da época, Xuxa, Faustão e tal, tudo. Que quando terminou o Rock in Rio, que no Rock in Rio também eu estava presente, assisti, foi super aplaudido e tal, ele me chamou para um papo, José Júnior, e falou, pô, a gente tem um grupo chamado Trupe da Saúde, que era um grupo de teatro que só fazia esquetes falando de prevenção. Aí, o cara que cuidava desse grupo era um dentista. Ele ia ter que sair. Aí ele falou, pô, você não quer assumir? Cara, eu na mesma hora eu falei, com certeza. Então, eu não conhecia vigário geral, eu não tinha noção de tráfico, nada disso. Fui para vigário geral. Quando eu comecei a entender a história de vigário geral, que era uma das favelas mais perigosas do Brasil, aquela coisa toda, cara, eu já estava apaixonado porque eram assim, vários talentos, uma galera bacana e tal. Aí eu já estava apaixonado, fiquei no Afro até 2017. Cheguei lá até 2017. No meio desse processo, sempre com a minha carreira paralela de ator, de
professor e tal. Eu fui indicado, tem um grande amigo que foi meu aluno no tablado, inclusive, o Fernando. Fernando hoje está morando em Nova York, Fernando Andrade. Fernando ficou muito um aluno que virou um amigo, irmão, assim. Fernando foi e me falou, pô, cara, você tem que conhecer um amigo meu que também é ator, preparador corporal, e ele está fazendo um trabalho no presídio e tal. Ele foi e me apresentou esse amigo me apresentou um outro amigo, que era o Paul Heritage, que é um cara de Londres, que mora no Brasil há muitos anos, que fazia e faz um trabalho muito... Cara, o trabalho do Paul é muito especial, sabe? É um cara, assim, que eu fico emocionado. Faz diferença. Faz a diferença. E aí o Paul, cara, me convidou para ir trabalhar nesse projeto dele dentro do presídio. Foi quando eu fui trabalhar no presídio de jovens, né? E foi um trabalho incrível, assim. Foi quando eu comecei a descobrir também que o meu trabalho com a arte, ela não era só no teatro, não era só no Sim. e era além disso tudo. E foi uma experiência rica. Eu fiquei mais de um ano dentro de presídio, assim, trabalhando toda semana. Inventei muitas coisas dentro dos presídios, porque tinha tem uma regra, né, muito, muito grande, assim. Ouvi histórias fantásticas, mas eu também envolvi muita gente, assim, tinha uma... para eu ganhar também a confiança deles, né? Porque assim, eles chegavam desconfiados de tudo, com os braços para trás, porque você tem que sair da cela com o braço para trás. Cara, eu ficava 1 hora de aula descruzando o braço. Quando eu descruzava o último, já estava todo mundo de braço cruzado de novo. É uma loucura isso. Assim, e muita conversa antes dos exercícios de teatro, até porque eles achavam assim, pô, esse negócio aí é teatro, esse negócio aí não é pra gente. Tinha toda, né, essa coisa que a gente sabe. Sim. Cara, eu conversava muito e eu fui ganhando aonde? Pô, o que vocês gostam de ouvir? Ah, eu gosto de ouvir isso, gosto de ouvir aquilo. Eu comecei a preparar as minhas aulas com as músicas que eles curtiam, que era o Rapa, Belo, amavam as músicas do Belo. Aí eu comecei a preparar e tal. Até que eu descobri, cara, que era uma coisa assim, descobrir, era até uma inocência, porque não passa, quando você fala assim, a pessoa está presa, você não pensa muito nas coisas mais básicas, que é assim, você comer um bolo, sabe? A gente tem a nossa liberdade, né? Você está em casa e quer comer um bolo. Você faz um bolo ou você compra um bolo. Os caras vinham com umas coisas, às vezes eu falava, pô, o que vocês têm vontade? Isso para eu ir conhecendo cada um. Pô, o que vocês têm vontade de fazer? O que vocês têm saudades e tal? Aí vinha durante esse papo umas coisas assim. Eu adoraria comer um pedaço de bolo. Eu adoraria. Nossa, já estou até vendo. Cara, eu saí às vezes, Mussarela, eu tinha crise de choro, não dentro do presídio, porque eu não podia mostrar essa fragilidade, mas quando eu saía, às vezes eu chorava muito. E aí eu convenci, num bom sentido, a uma das diretoras, eu falei, pô, posso trazer um bolo um dia? Eu queria muito fazer um lanche com bolo. Cara, aí eu tive que assinar várias coisas, porque o bolo era revistado e tal. Um amigo meu que a secretária dele fazia um bolo que todos os amigos gostavam, e já era famoso o bolo dessa secretária dele, de chocolate, que era uma coisa maravilhosa. Aí eu pedi a ele falou, claro, aí ele foi falar com a mãe dele falou, eu não só vou pedir para ela fazer, como ele não precisa me dar nada, eu vou fazer. Cara, aí ela fez 2 bolos enormes, com chocolate. Cara, eu sei que quando eu cheguei com esse bolo, que eu falei assim, esse bolo é para vocês, tinha sumido o bolo.
E, e foi um dia, cara, aquele dia veio um lado daqueles homens, daqueles garotos que estavam presos ali há anos, né? Tão Uau! inocentes, quando eu olhava a cara suja de chocolate, lambendo. Aí ali eu fui ganhando espaço, fui ganhando espaço. Eu montei, cara, eu consegui montar espetáculo dentro do presídio. Nossa Com Senhora! coreografia, com texto. Que coisa linda! Era assim, uma loucura também, porque eu ensaiando o espetáculo. Aí quando eu chegava na semana, na próxima, né? Ah, semana que vem estou aqui de volta. Quando eu chegava, eu perguntava, ué, cadê o Mussarela? Não, Mussarela teve audiência. Ah! Perdi o ator! Era uma loucura! Era uma loucura. E aí, Gente! a outra coisa era, eles não eram chamados pelo nome. Isso é uma coisa horrível, é pelo número. E eu Ai, meu Deus! fazia questão de falar, de chamar o nome da pessoa. Sim! Eu decorei o nome de todo mundo, era gente pra caramba, mas eu não falava o número. Porque era tudo assim, 41, 21, 71, tal. Eu me recusava a chamar a galera pelo número. E aí, quando eu chegava, eu falava, cadê o Cláudio? Ah, 71? Ah, foi transferido. Aí, cara, eu tinha que passar... O texto do Cláudio para outro. Meu Deus! E você conseguiu imagens disso, dessa apresentação, coisa do tipo, ou não era possível? Infelizmente, não era. A gente não tinha essa coisa. Eu até tenho umas fotos. Tenho, graças a Therese, que é uma amiga e irmã, que eu levei para trabalhar. Tenho umas fotos que ela guardou para mim, porque a gente não tinha essa coisa do celular. Nossa Senhora! Fotográfica. Para ter uma ideia, eu ia pedir para exibir um espetáculo e show também. Deixaram, mas a televisão do presídio era numa sala que eu não podia usar e não tinha o DVD. Eu levei de casa no ônibus. Uau! O ônibus, a TV e o videocassete e tal. E aí a gente não tinha essa facilidade, mas eu tenho algumas coisas, muito pouquinho assim, que a Therese guardou. Mas está muito na minha cabeça, no meu coração. Nossa, Jô, quanta história maravilhosa. E olha que assim, eu separei aqui umas 12 perguntas para você. Se eu for contar que eu estou acho que na terceira, na quarta pergunta, porque eu confesso que eu estava conversando com a nossa diretora, a dona Lígia Caboclo, um beijo para a dona Lígia, eu estava conversando com ela e falei, gente, eu acho que não vai dar tempo, uma hora é muito pouco e tal, não sei o que, e de repente, olha isso, está se comprovando o que eu estava falando, estava debatendo, não vai dar tempo. Eu quero saber tanta coisa a mais, só que você assim, é uma enciclopédia que não tem... Nossa Senhora, não tem início, meio... É infinito, sabe? Essa figura maravilhosa. Mussarela, eu com isso, o meu amor pela arte só foi aumentando e assim, e a arte é tão poderosa e tão transformadora, porque assim, um ano e pouco dentro de um presídio, você fazendo um trabalho, você já viu uma diferença em algumas pessoas. Imagina. Você trabalhando dentro das favelas, você vê uma diferença muito grande, você vê como a arte pode transformar um lugar, né? Tem tantos projetos lindos, né? A gente está falando do Voz do Morro, falamos do Afro-Reggae, e falamos do People's Palace, que é esse trabalho maravilhoso dentro dos presídios. Mas tem tantos outros projetos que estão aí, que fazem a diferença e que dos talentos, né? Na música. A arte é um desafio muito gostoso, né?
Eu falo pelo que a gente encontra por exemplo, na nossa escola de palhaçaria, aristocrática, eu estou até usando o perfil, não falei da escola até agora, mas a gente encontra lá histórias de cada um com as suas particularidades que são incríveis, que você vê a pessoa como ela entrou e como ela termina depois de 2 anos de uma formação. É uma coisa assim, incrível que você fala assim, como é que a pessoa, você já entra, já fala assim, essa pessoa, peraí, não dá, gente, como é que vai daqui a 2 anos botar um texto para falar, gente, sabe? E de repente você vê que a pessoa só te dá assim, eu vou usar um termo bem, é o tapa na cara, e fala assim, é possível. É possível. A arte transforma e a gente fica assim, de queixo caído, fala, como e é possível. É incrível. E esse trabalho que você desenvolve nos projetos que você já passou, por onde eu tive o privilégio de muitas vezes participar, a nossa escola, inclusive, teve o privilégio de contar com o Johannes Ildefonso para fazer a direção de movimento em Frankenstein. Foi lindo. Espetáculo da escola, exatamente. A Camila Lacúbia falando que está com saudade dessa escola, é uma das nossas alunas, entre muitos outros que estão por aqui. Gente, é uma coisa assim, essa figura chamada Johannes, em 1 hora aqui, faço questão de falar, futuquem o perfil dessa criatura. Eu quero que você fale, inclusive, da Live for Kids, que é um projeto lindo que você tem. Eu soube hoje que você está fazendo quinzenalmente agora no seu perfil do Instagram. Como é que é isso? De onde surgiu essa história toda? Então, no ano passado, eu estou desde 2007. Olha que loucura. Não, 2007. Desde 2007 que eu estou tentando montar um espetáculo meu, que é um solo infantil. Só que, graças a Deus, eu estou sempre trabalhando, estava pelo menos, que agora está todo mundo preso em casa. E aí eu não conseguia tirar esse projeto do papel. Quando foi o ano passado, eu ganhei um presente lindo. Eu estava em casa, toco meu telefone, era o Lúcio Mauro Filho, Lucinho, meu amigo que eu amo de paixão, me convidando para fazer o trabalho corporal do espetáculo sobre os novos baianos. E aí eu já tinha me programado. Você travou, Mussarela? Não. Eu estou ótimo aqui, eu estou me mexendo, estou aqui, ó. Eu estava fazendo o espetáculo e eu já tinha me programado que esse ano eu queria trabalhar com criança também, que eu ia ou montar um espetáculo, ou eu ia dar aula para criança, até comecei a preparar uma oficina, porque eu estava longe das crianças. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu falei, quer saber? Naquele auge né, estava todo mundo apavorado com tudo que estava acontecendo, e aí as lives começaram a aparecer, e eu estava quase surtando dentro de casa. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, vou fazer uma live infantil. Foi quando eu comecei a fazer. Liguei para uma amiga que eu tenho a mesma idade que ela, 6 anos. Ela agora fez 7. E acho que ela fez 7, ela estava com 6 e falou, Sofia, eu vou fazer uma live, você me empresta uns brinquedos? Aí ela me emprestou vários brinquedos, eu não tinha nada. E porque acabou de entrar aqui, que você conhece, que é lá do norte. Sim, querido. Beijo, João. O João, cara, fez... Ele que fazia toda a minha arte, toda semana era ele que fazia. Comecei a pedir... E comecei, assim pintou a história da live. E aí, até semana retrasada, eu estava fazendo todos os domingos. Só que agora já tem gente saindo de casa, algumas crianças já não ficam em casa. Eu falei, eu também precisava dar uma respirada também. Eu falei, vou começar a fazer de 15 em 15, porque não parece, mas você que faz toda semana a sua live, você sabe... As pessoas elas acham que não. Você está em casa, é só fazer Olha, só a produção aqui já é uma coisa, né? Você desarruma a casa né? Desarruma no bom sentido. E é uma loucura. Então agora eu estou comecei a fazer de 15 em 15. Vou fazer esse domingo, aí no próximo não tem, depois
É isso. É bom que a pessoa fique com saudade. Jô, por incrível que pareça, nós temos um pouco mais de 7 minutos, tá? Ei. O Armando está entrando aí agora. Armando, um beijo. A Miriam também já passou por aqui, seu Armando. São pessoas queridas passando. A Camila perguntou se você só dá aula no tablado para criança, que eu acho que ela está querendo fazer aula com você, Jô, mas tudo bem. Mas olha só, Jô, eu vou já pular aqui, né? Tudo e mais um pouco, e vou te propor um desafio. Eu quero que você se venda como um produto, tá? Falando muito bem, mas muito bem desse produto. Você é um excelente vendedor. Ai, meu Deus. Mas só que você, ó, a diretora falando, volta, continua. Olha lá. Será que a gente volta, continua? Enfim. Mas vamos lá. Se de repente a gente volta, se der tempo. Calma aí, diretora, peraí. Aí, só para você saber, você é um excelente vendedor, tá? E eu quero que você se venda falando muito bem, enaltecendo muitíssimo esse produto, só que você não tem a menor paciência para vender. E você é uma pessoa das mais grossas possíveis com todo mundo. Ai, meu Deus. Fique à vontade. Você é um excelente produto, vai se vender, só que você tem que falar muito bem dele, só que você não tem a menor paciência, você é grosso demais com todo mundo. Agressividade. Vamos lá, então. É o seguinte, ó. Tá vendo esse óculos aqui? É um óculos de primeira linha. Tá chegando agora no Brasil. É o Jô Rainer que é o produto, viu? Não é o óculos, não, criatura. Eu? Não pode ser um... É tu... Não, é tu... Tu é o produto. Nossa, que difícil. E quero ver você sem paciência e grosso. Vai botar nervoso, explodindo, você. Rafa, aí é sacanagem. Pô, eu mesmo. Ok? Com quem você está falando? Aí é uma sacanagem, porque eu vou ter que me vender como um produto e com... Exatamente. Você é o melhor dos produtos, com todas as qualidades possíveis. Todo mundo querendo comprar esse produto, só que você não tem a menor paciência para vender, com raiva do povo ainda que está querendo comprar. Ah, meu... Ó, mussarela, eu não vou conseguir me vender. Não, tudo bem, a gente tem mais uma hora, depois a gente continua, se for o caso, você tentar se vender, a gente não tem problema, a gente para a live aqui. Eu só quero que você consiga se vender falando muito bem desse produto, enaltecendo horrores, olha só, sendo que você não tem paciência e você é grosso. Ah, é difícil isso, mas olha só, se você quiser me contratar, pode ser assim, se você quiser me contratar para fazer a coreografia do seu espetáculo, entendeu? É isso aí, é só me pagar, eu vou fazer o que você quiser. Meu trabalho... Eu não quero comprar o produto coreógrafo, eu quero comprar o produto Johaine e o Defonso. Olha aqui. Para de fugir do exercício. Você queria ser a sua primeira professora lá, que foi carracha com você. Eu quero agora o Johaine vendendo o Johaine. Olha só, é difícil a gente se vender, né? Exatamente por isso o desafio. Vai, criatura! Essa pegadinha eu vou deixar para a próxima. É muito difícil me vender. Rafa, eu tenho uma dificuldade, mussarela. Eu vou contar histórias é uma coisa, mas falar de você já é difícil. Se vender, entendi. É mais difícil ainda, né? Olha, ainda bem que o seu Jorge Salma, que é o próximo convidado, não está assistindo isso aqui. Ele ia desistir do convite que eu fiz para ele estar aqui sábado que vem, viu? Ele ia ver essa pegadinha e falou, não vou fazer mais esse negócio, não. Jorge Salma vai estar aqui com a gente sábado. Diga. Quando é a live com o Jorge? É sábado, às 7 da noite. Então, vamos fazer uma coisa, já que você não conseguiu se vender, né, não vai sair barato, não. Eu quero saber... deixa eu ver aqui. Que tipo de conselho o Johaine teria para dizer, para dar? Que conselho o Johaine daria para o Johaine? É o que eu falo todo dia, assim. Eu falo mesmo. Não desista, foco, porque é muito difícil. Essa carreira que nós escolhemos é uma carreira que é difícil e atualmente no
qualquer uma carreira, né? Tá difícil, então assim, Sim. o que eu mais falo para mim assim atualmente é não desista, entendeu? Entendi. É a palavra que sempre. Hoje nós conversamos, né, Mussarela? Eu conversei com o seu irmão hoje e naquele momento que eu conversei com o seu irmão, você nem sabia, estou abrindo meu coração aqui. É um momento que eu estava justamente meditando e pensando na minha carreira, na situação do Brasil, do mundo, né? Porque eu não tenho como... Entendi, que estamos todos passando por uma situação difícil. Olha, não querendo te cortar, mas te cortando, é porque na última live eu fui falar para o convidado, olha, faltam 2 minutos, cortou. Então, eu já quero desde já, antes que corte, já que você não vai se vender, como o Johan não está à venda, né? O Johan não quer se vender, a gente tentou aqui, mas ele fugiu da venda, ele não quer se vender, porque ele não quer ganhar dinheiro pela pandemia, mas tudo bem. Então, eu quero só te agradecer muito, né? Mandar um beijo para você, para a família, para todo mundo, se cuida. Obrigado, porque eu sei que você é uma pessoa que não tem tempo nem para você, para respirar, mesmo em tempos de pandemia, e que você fique agora com a mensagem final, para a gente finalizar essa live. E para quem está aqui presente, sábado estaremos recebendo Jorge Salma. Quem quiser mais informação sobre a Escola de Palhaçaria Aristocrata, acesse o nosso site, no nosso bio, aqui tem o link do site. Jô, é com você. E esse papo vai estar salvo no GTV aqui aos domingos. Todos os convidados da semana estarão no nosso canal no YouTube, na Escola de Palhaçaria Aristocrata. Falei. É com tu. Finaliza tu. Agradeço. Muito obrigado. Menos de 1 minuto, vai lá. Agradecer a Lígia também, viu, Lígia? Beijo, muito obrigado. Foi ótimo esse bate-papo. Agradecer as pessoas que ficaram com a gente aqui até agora. E é isso, estamos juntos. Eu confesso que eu tenho muita vontade de voltar, mas eu fico com medo de a gente... Volta ou não volta? Será que o povo vai voltar? Vocês voltam, gente? Porque se voltar, a gente tem mais uma hora. O jogo, não sei se tu tem disponibilidade para voltar, se for necessário. Pode ser, ué. Eu acho que vocês voltam, gente? Eu só quero saber, assim, porque vocês vão ver o Jô se vendendo como produto. Olha só, tem que deixar quem estava aqui, para quem estava aqui hoje, é isso. Foi. Então, olha, eu só falei da vendagem, ela já fugiu, ela quer ir embora, ele tá correndo, gente. Gente, olha, foi um prazer. Na próxima, fica com curiosidade para quem quiser, segue o nosso perfil aí, com muitas informações, tá? E sábado estaremos com o Jorge Salma. Jô, muito obrigado, você é um querido irmão, te amo. Também. Fique bem, cuide-se, viu? Ó, vocês também. Beijo para tu. Peço, viu? Beijo. E até.